E aí, pessoal da EJA, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos, aqui professor Rafael, da disciplina de Língua Portuguesa. E agora vamos continuar as nossas aulas virtuais. Essa aula, especificamente, vai falar sobre as histórias em quadrinhos. Na aula passada, nós falamos sobre a tirinha. As histórias em quadrinhos, na verdade, é também, de certa forma, um tipo de tirinha. Só que ela é maior, ela se organiza em mais quadrinhos. Inclusive, pode até ter mesmo um livro todo feito por histórias em quadrinhos. Nós costumamos chamar esses livros de almanacs. Não sei se você já teve a oportunidade de ter acesso a um desses livros. Bom, semelhante às tirinhas como nós já vimos, as histórias em quadrinhos também são narrativas, também contam uma história, também são organizadas em quadrinhos, têm desenhos e falas. E nós vamos conhecer agora algumas outras características específicas das histórias em quadrinhos, que com certeza vocês vão gostar. Alguns elementos importantes das histórias em quadrinhos são personagens. Os personagens são aqueles que estão praticando as ações da história. Numa história em quadrinho, a vantagem que se tem é que nós podemos, além de conhecer por ler a história, nós podemos ver a imagem desse personagem, de como o autor pensou que seria a figura, a representação dele. A história em quadrinhos também tem um enredo. O que é um enredo? É quando eu organizo os acontecimentos da história. São todas a sucessão de fatos que vão acontecendo naquela história em quadrinhos. O lugar diz respeito aos locais onde a história acontece, né, onde a história se passa. O tempo, que diz respeito à duração daquela história ou à época em que ela foi feita, né, que normalmente nós fazemos uma história falando de algo que já aconteceu. Então esse tempo vai ser passado. E por fim, o desfecho. Em uma história em quadrinhos, normalmente vai se ter um final, uma conclusão. Vai se chegar a um determinado ponto. E esse ponto é o desfecho. Outros elementos importantes de uma história em quadrinhos são a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Como assim, professor? A linguagem verbal diz respeito às palavras escritas. Essas palavras escritas numa história em quadrinho se encontram nos balões, aqueles balõezinhos que a gente chama balões de fala, onde vai estar ali o textinho com a fala dos personagens. Nós vamos até inclusive ver um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. E na linguagem não verbal, nós temos os desenhos, as imagens ou os sinais gráficos que são colocados. Eles são não verbais porque eles não usam as palavras, mas sim imagens, desenhos para retratar a história. A junção da linguagem não verbal com a verbal faz uma história em quadrinho ser muito boa de ser lida, porque aumenta a nossa compreensão. Como eu disse, vamos falar agora sobre os balões. Existem alguns tipos principais de balões. O mais conhecido de todos é esse, que é o balão de fala. Ele tem essa característica, alguns deles podem ter também mais de uma perninha dessa, quando eles estão representando que mais de um personagem está falando. E essa perninha, obviamente, vai apontar na direção do personagem. Outro tipo de balão é esse daí, o balão de cochicho, que é esse balãozinho todo pontilhadozinho. Ele representa como se o personagem estivesse cochichando, contando um segredo. Outro balão é esse balão todo cheio de pontas, né? Ele representa o grito. Quando o personagem falou alto ou estava gritando, a gente costuma desenhar esse tipo de balão. E o último balão muito utilizado é esse balão cheio de curvinhas, de ondinhas, que ele representa o balão de pensamento. Nesse tipo de balão, a gente não vai ter a fala do personagem, mas algo do que o personagem pensou. Existem outros tipos de balões e a criatividade do autor faz com que ele crie balões de diversas cores e formatos diferentes, mas esses são os principais. Quer conhecer um pouquinho mais sobre histórias em quadrinhos? Acompanhe o material e também peça ajuda, ao seu professor de língua portuguesa. Ficamos por aqui e até a próxima aula.